Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Apito Final da Band e vamos ver agora o que eles falaram do nosso Flamengo que atropelou o Botafogo. Galera, eles falaram aqui do Flamengo do Leonardo Jardim. Dito isso, Flamengo vai brigar pelo título, já chegou perto, tem um jogo a menos do que os times que estão acima, né? Então, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, compartilhe o vídeo. Valeu, tamo juntos. Amigo Luiz Carlos, que foi um ponto esquerda incrível. Falando em ponto esquerda, vamos colocar agora o Flávio Amêndola, nosso querido ponto esquerda lá do Rio, para que a gente possa falar do Flamengo, que, rapaz, o Flamengo voltou a jogar, hein? Voltou não, Gassado? Opa! Marília. Segura. Também pegou um adversário muito fragilizado, né? Muito fragilizado. Fragilizado do quê? O Botafogo tá muito fragilizado, sem técnico, com um monte de gente que foi mandada embora no bastidor, da preparação e o Corinthians? física. Não, também, mas é que eu tô falando porque o Corinthians com o Flamengo Santos? é domingo. E o Calma. Santos? O Internacional? Não, E mas Grêmio? o Botafogo, além de não tudo... Não, é tudo time. Você tá podendo criticar, por exemplo, o Pedrinho Lourenço, que é o dono do Cruzeiro. Quem é o dono do Botafogo? É a holding quem quer tirar o Textor ou o Textor que quer tirar a holding? Os caras falam, Neto, monta uma holding. Eu falei, eu não vou montar holding, nada, que eu não sei o que é esse negócio de holding. Eu tô vendo pelo John Tex. Você monta uma holding, aí você quebra. O que é holding? Eu vou saber o que é holding, rapaz. Vamos lá. Mas o cara não se quebra. Não, ele não quebra. Ele não quebra. Quem quebra é os clubes, né? Que, por sinal, queria mandar um beijo carinhoso pra todo mundo lá da Portuguesa Santista, pro Sérgio Guedes, da Série A3 da Portuguesa Santista, que a gente fez um evento maravilhoso lá, né? E a gente ficou muito feliz em estar do lado do Juari. Sabe o que é ficar do lado? Sabe o que é ficar do lado do Juari? Sabe o que é ficar do lado dos... Eu já sei, calma. Vou pular essa parte e já volto. Vai contar tudo pra nós de Flamengo e Botafogo é o Flávio Amêndola. Tudo bem, craque Neto? Uma ótima noite pra você, pra todo mundo que tá ligado no apito final aqui no Rio de Janeiro. A semana já começou bastante agitada, até porque na próxima quarta-feira já tem um clássico pela frente. Vasco e Fluminense se enfrentam. Do lado do Vasco, que é o mandante desse confronto, a expectativa fica por conta do retorno do Thiago Mendes, ele estava... E por fim, na quinta-feira, o Flamengo recebe o Remo no Maracanã. Como o técnico Leonardo Jardim preservou alguns jogadores, como por exemplo, Arrascaeta e Cebolinha do jogo contra o Botafogo, esses dois atletas devem começar a partida contra o Remo. Além de estar invicto nesses 3 jogos à frente do Flamengo, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim ainda não sofreu nenhum gol. Um dos pontos mais comemorados pela torcida rubro-negra. Vamos lá, então. Voltando aqui pra mim aqui. Então, que semana que vem, que arrume aí, hein? Semana que vem, que arrume aí, tá? Do jeito que eu faço os donos da bola. É o seguinte, qual a ideia do Flamengo em relação a tudo que tá acontecendo pro Flamengo? Vamos lá. O Flamengo perdeu pro Corinthians. O Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairristas pra cacete, né? Não, cara. Cara, larga de ser hipócrita. A imprensa carioca é bairrista. E a imprensa paulista é o quê? Meu Deus, cara. Que hipocrisia, meus amigos. Vamos lá. Porque o Felipe Luiz tem que ir pra seleção, porque o Felipe Luiz, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é aquilo. O que fizeram? Mandaram embora o cara antes da final do Carioca. Na semana. Não foi? Foi na segunda-feira. Aí, traz o Leonardo Jardim, que disse pro tal de Pedrinho do supermercado Belo Horizonte, que você deve entender de arroz, de feijão, né? Deve entender de ovo, né? Você deve entender de óleo, de conta, porque de futebol você não tá entendendo, irmão. Porque você manda embora os caras lá, o gerente do banco, do supermercado, você manda embora toda hora e paga um monte de multa. Clube de futebol faz isso, né? Meu irmão, aí todo mundo calça 40. Aí, meu irmão, pega o Flamengo, né? Vai o Leonardo Jardim pra lá e o Flamengo começa a ganhar. Pra mim, não sei se vocês têm essa informação,
eu não tenho essa informação, mas eu estou deduzindo, né? Como que você falou aquela hora? Uma dedução. Né? Uma dedução, né? Que o jogador Zada estava mandando... Suposição. Do Felipe Luiz. Os caras não estavam correndo muito, não estavam treinando muito. E quando o treinador perde o comando ali, meu irmão, que é Danilo que quer dar orientação, é fulano... Galera, suposição é uma fantasia, né? Você não sabe se é verdade ou mentira. Então, é só uma suposição. que quer falar, o que os caras grandão viram? Presidente, diretor, opa, precisamos mudar. E a mudança vai ser agora. E mudaram para trazer o português no lugar do Felipe Luiz. E o Elias Júnior já falava isso há um bom tempão. E para mim, o Felipe Luiz perdeu o comando quando perdeu os 2 títulos e não conseguiu fazer os caras jogar. Principalmente o Pedro. O que vocês pensam disso, os 3? Se ganha esses 2 títulos, aí muita gente ia dizer que não faz mais do que obrigação, porque é o maior investimento do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Agora, isso que você falou, acho que você matou a charada, a vinda do Leonardo Jardim. Porque quando ele chega ao Cruzeiro, o que ele faz? Ele bate de frente com quem? Com o Gabigol. E o Dudu estava lá, né? Lembra pra onde o Dudu foi? Na verdade, com o Dudu, mais que com o Gabigol. Mais o Dudu do que o Gabigol. Mas o Dudu foi embora e o Gabigol, Neto, olha só que coisa absurda. Ele mais ficou na reserva do que era titular com o Leonardo Jardim. Ou seja, um cara linha dura para combater isso que você está falando e, de repente, o técnico anterior tinha perdido a mão de comando do grupo. Marília? Eu acho que a cronologia aí da queda do Felipe Luiz começa... Gostei, cronologia, gostei dessa sequência. Começa com a dificuldade que foi a renovação do contrato dele. Isso das rusgas dele com a diretoria. Renova, não renova, quero ganhar igual ganha o Abel, ou como ganha os melhores técnicos do Brasil, afinal era atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Demora muito. Depois há uma segunda rusga bastante clara, quando o Felipe Luiz se coloca incomodado pela ingerência do presidente do Boto para antecipar a estreia dos titulares, porque estava indo mal no campeonato estadual, sendo que tinham concordado que não iam jogar. Aí eles desconcordam e tem que colocar o time para jogar contra o Vasco e o Fluminense, e perde do Fluminense primeiro, depois perde do São Paulo na estreia do Brasileiro e perde do Corinthians a Supercopa. Então aquela semana o time entra em parafuso e depois vem a Recopa com 2 jogos muito ruins. No caso dos jogadores, a minha impressão e um pouco de apuração que eu tenho, e também de colegas do Rio de Janeiro, é que a situação do Vinícius Júnior deixou ele muito mal. No dia que acontece o que acontece com o Vinícius Júnior na Champions League, na véspera do jogo contra o Lanús... Eu entendo que isso pegou mal também, galera. O Felipe Luiz, ele foi muito mal nessa questão, né? E ele passou o pano, essa é a verdade. Mas, se o Felipe Luiz tivesse ganhado a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, ele ainda estaria no Flamengo. Não foi isso que causou a demissão dele. Argentina. E o Vinícius Júnior é vítima clara de um racismo nojento no jogo da Champions League. O mundo inteiro repercute aquilo. O Felipe Luiz passa pano, inclusive para os argentinos, porque ele está na Argentina no dia. Ele se expressa muito mal na coletiva. Dizendo que sempre foi bem tratado lá. Que é muito bem tratado lá. Se aconteceu, se tiver acontecido, ele passa muito pano. E aquilo repercute muito mal, a ponto do Danilo, como você lembrou agora, no dia seguinte ligar para ele e falar: não, você não pode falar assim, é o menino do ninho do urubu, ele falou sim, existe racismo. Outros jogadores começam a falar sobre isso. Então ali eu acho que ele perdeu o comando. Mas perdeu mesmo. No caso do Vinícius Júnior ficou claro que ele perdeu o comando. Pra você, Godoy, monstro sagrado. Craque Neto, você assiste um filme, você precisa ver o início para entender o fim. No caso do Felipe Luiz, você vendo o fim, você vai entender o começo. Verdade. O Flamengo queria o Leonardo Jardim. Na renovação de contrato do Felipe Luiz, ele queria o Leonardo Jardim. Quando o Flamengo estava negociando com o Felipe Luiz e o Felipe Luiz sumiu por 3 dias, né, cara, que começou a ouvir o grupo lá do Chelsea. Daí o que acontece? O Felipe Luiz, ele parou de responder 3 dias. Estava de férias, né, e a negociação congelou. Nesse período, o BAP pediu para o Boto entrar em contato com o pessoal lá, com a gente, com o empresário do Leonardo Jardim, né? Só que naquele momento ele falou que não iria treinar nenhum clube. Ainda não estava pronto para voltar ainda, né?
era muito cedo, né? Ele tinha acabado de deixar o Cruzeiro, né? E a gente já sabe de toda a história, né? Como que funciona. Naquele momento não deu certo. Essa dificuldade que foi na renovação de contrato do Felipe Luiz, com certeza, cara, isso aborreceu o BAP, com certeza isso aí culminou na demissão do Felipe Luiz depois, né? Foi virando uma bola de neve, galera. Com os resultados ruins no futebol, ele acabou caindo por causa de tudo isso, né? Tanto é que ficou enrolando para renovar o contrato. Deu uns 2 meses, o Felipe Luiz só não cairia se tivesse ganho os 2 títulos que disputou. Caso contrário, ele cairia no momento que o Leonardo Jardim completou 50 dias de Mônaco e podia voltar para o Brasil, tiraram o Felipe Luiz. Outra coisa, o que a diretoria do Flamengo está acostumado é maltratar mesmo os profissionais de treinadores. Vocês pagam pau pros caras. Vocês da imprensa, vocês pagam pau mesmo. Paga pau mesmo. Fizeram isso com o Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores. Ah, mas o Renato Gaúcho não ganhou nada, né, cara? Fizeram isso com o Rogério Ceni, campeão brasileiro. Dorival. Fizeram isso com o Dorival. Foi errado. Demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Pelo telefone. Foi errado isso aí. Júnior. Eu liguei pro Dorival Júnior. Porque eu sou amigo dele. Pessoal. E amo ele mesmo. E eu fiquei sabendo, olha, Dorival, tô te ligando, você tá em Florianópolis, né? Meu irmão, um amigo meu que mora lá na Bahia, ele falou que o Vitor Pereira já tá certo com o Flamengo. E você tá achando que os... Meu irmão, isso eu falei com ele, acho que era umas 11 horas, meio-dia. 2 horas da tarde, ou 2h30, ele marca uma coletiva e já se despede, porque ele já sabia que ia ser mandado embora. E foi isso que o pessoal do Flamengo fez com o Felipe. Cara, só que era outra diretoria. Era o Marcos Braz, era o Bruno Spindel, era o Landim. Não era essa diretoria agora. Foi errado do mesmo jeito, galera. Todo mundo ficou revoltado com a demissão do Dorival Júnior. Veio o fracote do Vitor Pereira e não ganhou nada, cara. Foi muito errado isso aí, né? Luiz, eles estão acostumados a fazer isso. Dirigente está acostumado. E principalmente no Flamengo. E aí, eu não sei até quando agora, nesse momento, pela força dos portugueses aí, o que o Flamengo vai ganhar com esse Leonardo Jardim. Até porque o diretor também é português, né? Ô, Netão, só não fez E daqui a pouco eles vão estar tomando conta da nossa feijoada também, né? Eles já tomaram conta das parmeiras, eles já fizeram tudo aqui, já levaram tudo embora nosso. Agora começa a fazer feijoada com bacalhau. Daqui a pouco eles vão falar, não, a feijoada que vocês fazem é mentira. A feijoada de verdade é de bacalhau, não é não, Quesada? Do português Jorge Jesus pra cá, o único que falou não pro Flamengo foi o Jorge Jesus. O resto, por vários motivos... Foram para Portugal para tentar contratar ele, Sim. Lá que ele estava no Benfica, lembra? Recontratá-lo, e voltaram com o Paulo Braz, Fonseca, e voltaram com o Paulo Souza, né? Voltaram com o Paulo Souza. Técnico da Polônia, que Da foi quem Polônia, aceitou. que pagaram 7 milhões, se eu não estiver errado, de multa. O cara veio aqui e chegou lá no Rio de Janeiro e falou, eu lembro muito bem disso, do Paulo Souza. Olha, não vai ter celular de nenhum jogador do Rio, treinamento 8 horas da manhã. Tá louco. Ué, o Leonardo Rio. Jardim fez isso já. Hã? Ele tirou o celular da concentração. Ele impôs a concentração, que estava sem concentração na véspera. Ele mandou tirar o celular do vestiário. Ele também já fez isso. Você vai ver a hora que perder 3 jogos, que o jogador faz. Vocês têm ideia do Leonardo Jardim, o Flamengo, arrebentar aí pro elenco que tem, Godoy, Barili e Quesada? Eu acho que sim, eu acho que o Flamengo é um piloto automático, é um triturador de técnicos. Ao contrário do maior rival nacional, que é o Palmeiras, que já está batendo quase 6 anos com o mesmo treinador, ganhando 11 títulos, o Flamengo, no mesmo período, ganhou a mesma coisa. Então, é o piloto automático. Vai lá, e se não for o Léo, o Jardim é outro, e vai ganhar e vai perder, mas vai mais ganhar do que perder. O Flamengo é muito forte, Neto. Eu acho que, com todo respeito à classe de treinadores, acho que depende muito menos do técnico e mais da boleirada. Se a boleirada tiver afim, é difícil segurar esse time. O elenco do Flamengo, ele quase que ele anda sozinho. Verdade. Se você não atrapalhar muito, eles são Se o favoritos. time estiver bem fisicamente, esquece, irmão. A questão do Flamengo, quando você olha para o time, é como esses jogadores vão lidar a partir de agora com as vésperas da Copa do Mundo. Porque o time do Flamengo tem a Arrascaeta na Copa do Mundo. Só o Varela não está na Copa do Mundo, porque o Pulgar não está na Copa do Mundo, porque o time não joga. Os outros jogadores estão pensando que a temporada deles, no meio do ano, não tem uma parada, tem uma Copa do Mundo.
E isso pode, de algum jeito, prejudicar o rendimento, porque né, o jogador pensa assim. Mas o elenco do Flamengo é fortíssimo. Godoy! E a chegada de um treinador português dificilmente vai ter o tapete puxado por um português que está lá e que colaborou muito para derrubar o Felipe Luiz. Pelo menos não vai ter essa trairagem. E ele, como já mostrou no Cruzeiro, que ele comanda, Se ele tiver, comanda. a indenização vai ser monstruosa entre eles, né? Não? Você já. Você botou uma. Daqui a pouco eu não posso mandar porque é 5 milhões de euros de indenização, né? Porque ficou bem nítido, né? Não precisava mandar o Felipe Luiz embora antes da decisão do campeonato. Decide o campeonato e sai. E será que com o Felipe Luiz o Flamengo não jogaria o que jogou? Não seria campeão? E não poderia começar o campeonato da maneira que começou? Mas você viu o que eles quiseram mostrar? Você entendeu o que eles queriam mostrar para o Felipe Luiz? Você saiu, nós somos campeão. Mas não precisamos de você. Não precisamos de você, isso moleque. mostrou, ficou bem nítido que foi uma vingança da insatisfação da negociação que o Felipe Luiz exigiu que acontecesse na renovação de contrato. E com o comando do Leonardo Jardim, com o time que tem, fica fácil novamente o Flamengo disputar todos os títulos. Se vai ganhar, é outra mas tá bem perto, coisa, né? Magrão, qual a ideia que você tem em relação ao Flamengo, né? Já meteram 3-0. Coloca ali pra mim, porque por sinal, esse estúdio aqui ficou... A ideia do Flamengo, você aí em Porto Alegre no apito final. Eu tô com vocês e eu vou um pouco mais além. Quem que é o treinador... O Felipe Luiz é o treinador de gestão anterior. Essa gestão que entrou não tinha o comando do Felipe Luiz. Não conseguia comandar o Felipe Luiz porque era da gestão anterior. E o BAP, quando chega o português, não tinha esse controle sobre o Felipe, que ele tem agora com um amigo dele, o parceiro dele, que... Ele quis dizer o Boto, né? Que é português, não o BAP, né? É mais um treinador português, que é o Leonardo Jardim. E, como o Godoy falou, se tira o Felipe Luiz... Deixa o Felipe jogar a final do Campeonato Carioca, a chance era muito grande do Felipe Luiz ganhar. E aí não ia ter como trocar, porque o Felipe Luiz iria ser campeão. E o Flamengo, como vocês falaram, é um time que, se o Jardim errar e não colocar o Pedro, ele coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai lá e vai fazer gol, vai jogar bem. Então o time do Flamengo é uma máquina. Se ele errar, se ele trocar um zagueiro por outro, o nível é quase que igual. Então, o treinador que tiver no Flamengo, o Flamengo acho que vai deslanchar ao natural pela qualidade dos seus jogadores. Eu acho que o Flamengo é mais gestão de grupo do que taticamente ajustar alguma coisa. Mas a única coisa que eu penso para terminar o Flamengo e o Botafogo é que o cara já estava contratado antes do... O fato de tá dando certo não significa que foi bem feito. Não, lógico. Mas o cara já estava contratado antes da final, esquece. Em já janeiro, estava contratado. o assistente dele em janeiro, Neto, falou que havia recebido uma proposta e que... Não. Foi em dezembro, já falei aqui. Foi no período que o Felipe Luiz deixou de responder por 3 dias. Felipe Luiz começou a negociar lá com o grupo do Chelsea. Foi nesse período. Naquele momento, o Leonardo Jardim disse não. Naquele momento, em janeiro, ou seja, 1 mês antes da contratação de fato. Vamos lá, então. Agora, a gente teve a convocação. Pois é, galera, tá aí. Eu pensei que eles fossem falar mais do Leonardo Jardim. Falaram um pouco, né? Falaram mais da demissão do Felipe Luiz do que do Flamengo do Leonardo Jardim, cara. É isso que temos pra hoje. Tá aí, galera. Eu pensei uma coisa, mas aconteceu outra coisa no vídeo, porque eu não tinha assistido o vídeo, porque eu faço react, dou minha opinião e falo em cima aqui dos comentários dos comentaristas. Eu pensei com minha cachola aqui que os caras fossem falar do atropelo do Flamengo pra cima do Botafogo, mas falaram muito pouco, cara. O assunto partiu de novo para a demissão do Felipe Luiz, partiu para a contratação do Leonardo Jardim e o vídeo, no meu ponto de vista, ficou chato. Não sei o que vocês acharam, minha opinião. O vídeo é meu e eu achei chato. Se você não deu like, eu vou até entender, cara. Que vídeo chato. Valeu? Estamos aqui para trazer o que a imprensa fala do Flamengo. Infelizmente, falaram coisas repetidas. Demissão de Felipe Luiz, contratação do Jardim,
aquela novela toda. É o que temos para hoje. Sinto muito. Valeu, tamo juntos.